Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Araceli Gomes, sou acadêmica da Faculdade FAEL, no curso de Licenciatura em História. Vamos iniciar nossa aula de hoje com o tema Estudo da História e as Fontes. As fontes históricas são fragmentos e vestígios do passado que colaboram com o trabalho do historiador na análise e desenvolvimento das pesquisas, ou seja, as fontes históricas são documentos históricos que dão provas e evidência de como os homens e mulheres do passado viviam, se organizavam, se manifestavam. As fontes históricas registram as marcas e a presença humana ao longo da história. Os historiadores analisam as fontes históricas e procuram vestígios para entender o que ocorreu no passado. Sendo assim, as fontes históricas assumem um papel de importância para a pesquisa do historiador, dando à pesquisa credibilidade. Até o século XIX, consentiam entre os historiadores a ideia que a história só era possível em civilizações que tinham desenvolvido a escrita, que delimitava muito o trabalho de análise dos historiadores, que ficavam restritos apenas a documentos escritos. Entretanto, a partir do século XX, houve uma renovação em relação à classificação das fontes históricas. Tudo o que foi produzido pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade. A renovação histórica das fontes históricas permitiram uma melhor análise sobre os fatos históricos. Eles contribuíram para que surgissem pesquisas novas sobre os temas da história, novas discussões, além de aumentar o crescimento da produção científica histórica, com a renovação dos fatos históricos. As fontes históricas de origem material ou oral começaram a ter a mesma importância que as fontes escritas no trabalho de pesquisa dos historiadores. As fontes históricas podem ser materiais, como, por exemplo, as fontes escritas, que são documentos oficiais, documentos do governo, documentos pessoais, como RG, certidão de nascimento, certidão de óbito, jornais, revistas, livros, diários, diplomas, cartas, papilos, pergaminhos, mapas, códigos de leis, ou seja, tudo aquilo que o ser humano escreve é considerado uma fonte histórica. Existem também as fontes históricas visuais, os quadros, fotografias, pinturas, os anúncios antigos de publicidade, as moradias, também são consideradas fontes históricas, pois elas nos dão indícios sobre o passado e como viviam as antigas civilizações. Então, casas, castelos, fortalezas, fortes, também são considerados fontes históricas. Os meios de transporte também entram na característica de fontes históricas, pois carruagens, barcos, carros, aviões, carros de combate, caravelas, nos dão indícios de como o ser humano se locomoviam em eras passadas. Instrumentos musicais são considerados fontes históricas. Objetos como vaso, armaduras, armas, ferramentas, roupas, esculturas, moedas, cédulas de dinheiro. Como eu disse no início do vídeo, tudo o que foi produzido por nossa espécie é considerado uma fonte histórica. As fontes históricas, sendo assim, pode ser desde artefatos arqueológicos do começo da humanidade até os aparelhos eletrônicos dos dias atuais. Existe também as fontes históricas imateriais, como danças, pois as danças apresentam características de determinadas civilizações. A música também é considerada uma fonte histórica, imaterial, pois instrumentos musicais, elas são palpáveis. A música não. A música traz características de modo de pensar e viver. Para finalizar nossa aula, existe também as fontes orais, que pode ser depoimentos sociais ou da vida privada, que ajuda a compreender o passado.
As fontes orais geralmente eram fontes relatadas, de boca em boca, de geração em geração. Entre as fontes orais, incluem contos, músicas, hinos, lendas. Muitas vezes, fontes orais são utilizadas para compreender o passado de povos que não desenvolveram a escrita. Para a nossa avaliação de hoje, eu quero que vocês façam uma síntese da nossa aula, né? Que é o que é fontes históricas, e me enviem para a próxima aula a gente discutir junto em uma roda de conversa, tá? Beijinho, tchau para todos e até a próxima aula. Tchau!